Então agora que eu vou começar pelos olhos. É importante para a finalização a gente apontar bem a nossa ponta para que o desenho fique ainda mais bonito, mais preciso. Então com a ponta bem apontada, a gente começa a traçar essa finalização do desenho. Ainda bastante atenta à referência, porque qualquer que seja o traço que você tenha feito um pouco impreciso, esse é o momento de você acertá-lo. Tenha bastante calma e não tenha pressa para fazer essa finalização. Eu gosto bastante de evidenciar a linha lacrimal aqui da parte inferior dos olhos. Eu acho que é um efeito que faz toda a diferença assim, no olhar do desenho. Aqui nas sobrancelhas, eu gosto de puxar fio a fio. Como a sobrancelha dela é um pouco mais grossa, ela fica uma cor toda uniforme. Mas essa parte aqui, que vem em direção à testa, sempre ficam uns fios um pouco mais separados, então eu gosto de evidenciar isso no desenho. Ele dá um efeito bonito. Essa parte do nariz, ela vai fazer bastante mais sentido quando a gente for acrescentar a luz e a sombra. Então sempre puxando esses traços de maneira orgânica, usando aquelas práticas dos traços que eu passei para vocês e sempre focado na referência. A menos que você queira um estilo diferente em que você não precise se focar tanto na semelhança de sua referência, né? Você vai usar mais para ter uma noção de como você vai posicionar aquele personagem. Você não precisa ficar assim tão focado nas características da referência. Mas caso o seu intuito seja, né, fazer um retrato para dar de presente a alguém, de uma pessoa específica, é sempre importante você não tirar o olho daquela referência. O tempo inteiro que eu tô aqui traçando, eu tô olhando ali e acertando, alinhando esse traço.
as linhas do cabelo, né? Aqueles traços que eu mostrei para vocês um pouco mais curvados, né? Um pouco mais arredondados. Vai ajudar bastante para vocês criarem essas linhas. Eu gosto de fazer o cabelo criando algumas linhas, assim, de maneira bem orgânica, bem fluida. Depois eu vou acrescentando luz e sombra nisso tudo. Então, basicamente, a linha do nosso desenho tá pronta. E aí, agora, eu vou acrescentar, né, luz e sombra a esse desenho. Então, agora a gente vai criar profundidade no nosso desenho com a inserção da luz e da sombra, né? Acrescentando luz e sombra. Para isso, é interessante a gente aproveitar bastante essa diversidade aqui das cores do grafite para criar isso, né? Para a gente não apertar tanto. Então, se eu vou fazer uma sombra um pouco mais escura, a gente pode pegar, né, o 6B para fazer, para que eu não precise apertar tanto esse lápis na folha, né? E não machucar a folha. Mas a gente vai construindo essa sombra, então a gente começa sempre da mais clara. Por isso eu vou pegar um lápis aqui que é o H, que é o mais claro que tem, né, na família aí dos grafites, para criar uma base no rosto dela inteira. A nossa personagem, a nossa referência tem a pele negra, então eu vou acrescentar, né, um tom a mais aqui na base do rosto dela. Vocês podem fazer isso com bastante leveza, com a ponta do lápis, né, inclinada, deitada, e isso vai dar uma base para o nosso desenho. Aqui na parte da testa dela, eu vou pôr um pouco menos de sombra, porque tem alguns pontos aqui que eu vou mostrar para vocês onde está o brilho. Então, olha, aqui a gente pode ver que tem bastante brilho, né? Nesse triângulo aqui debaixo dos olhos. Aqui nessa região da testa também. E na pontinha do nariz, né? No dorso aqui do nariz. Então, a gente vai evidenciar o brilho nessas partes. Para isso, a gente pode usar a nossa borracha limpa-tipo, ou se vocês não tiverem, né, vocês podem usar mesmo com bastante leveza a borracha convencional. Eu vou abrir aqui alguns pontos com a borracha limpa-tipo, apenas pressionando no papel. E para fazer as áreas menores, a gente pode tirar um pedaço menor da borracha e pressionar também contra o papel. Isso vai ajudar a gente a ir criando a luz e a sombra. Agora, eu vou pegar ainda o H e vou reforçar algumas partes onde eu vejo que tem um pouco mais de cor na tonalidade da pele dela. E depois a gente vai esfumar isso com o esfuminho. Vocês vão ver agora na prática como usar o esfuminho. Para criar sombra, né, e pontos de mais cor com o lápis nessas partes menores, né, mais delicadas como o olho, eu uso mesmo a ponta em pé. Mas aí eu vou fazendo linhas sem pressão no braço, né, vou fazendo linhas com bastante leveza na mão, linhas bem unidas. E assim a gente consegue ir construindo um efeito parecido de quando a gente está com o lápis deitado. O estudo das luz e sombra nas esferas é bastante importante para quando a gente vai criar um retrato, porque o rosto ele é todo cheio de partes que parecem esferas, né? Aqui, se você ver, você consegue acrescentar a luz e a sombra da mesma maneira que eu coloquei ali na esfera na outra aula. Aqui também é a mesma coisa. A ponta do nariz,
amassando o rosto. Tudo você consegue acrescentar luz e sombra com o estudo de luz e sombra naquelas esferas que eu mostrei. Então, olhando a referência, a gente vai colocando essas áreas mais escuras. Embaixo do nariz, sempre é um pouquinho mais escuro também. E isso já dá uma diferença muito legal na profundidade do nariz. E sempre aqui também escurecer o dorso, que são as áreas, né, onde demonstram a profundidade. Aqui embaixo da boca sempre também tem bastante sombra. E eu gosto de acrescentar um pouco de sombra em volta do rosto. Sempre com a mão leve. Eu traço um ponto aqui onde vai ser a luz do meu olho e eu vou pintar, preencher essa área de maneira leve também e vou escurecer a volta do olho aqui para dar esse efeito da transparência, né, dos nossos olhos. Também eu posso escurecer aqui um pouco no meio para fazer a pupila. Agora eu vou também, olhando a referência e sabendo onde está a luz e a sombra ali na boca, acrescentar esses traços aqui. E, como eu mostrei para vocês, a gente pode esfumar esses traços, né, com o esfuminho, deixando isso mais liso. Mas é uma questão também de estilo. Tem gente que gosta de deixar essas linhas mais evidentes. Com leveza a gente vai esfumando tudo isso aqui. Uma parte que ainda tá limpa, eu vou unindo aqui entre a sombra mais clara e a mais escura. Mantendo sempre as áreas de luz sem muito grafite. Eu gosto de criar com essa parte que já está um pouco suja de grafite, mais profundidade aqui nesses cantos do rosto. E na boca é a mesma coisa. Eu gosto de deixar sempre também essa parte que une o lábio inferior do superior um pouco mais escura. Para a área da boca a gente pode usar o esfuminho menor. E o desenho vai tomando forma. Uma outra dica que eu dou também para a gente abrir brilhos em áreas pequenas é a gente cortar uma borracha convencional mesmo com um estilete. E com a ponta dessa borracha a gente consegue, ó,
fazer os riscos aqui para abrir esses brilhos na boca. Em outras áreas é a mesma coisa. Isso com a pontinha aqui que a gente cortou. Ainda com lápis H, né, que é o mais claro, a gente pode reforçar a luz e a sombra aqui, onde eu abri esses brilhos. E isso vai dar um efeito ainda mais realista para o nosso desenho. Bem do lado onde eu abri esses brilhos, eu traço uma linha com o lápis mais claro, que é o H. E abrir um pouco de brilho no contorno da boca e no contorno do rosto. É aquele mesmo efeito da esfera que eu disse para vocês, de quando o formato, né, ele é um pouco similar a uma esfera, a sombra nunca vai estar encostando no topo do desenho, sempre vai ter uma linha ali de luz, antes da sombra absoluta. Então tudo isso contribui para que você crie um retrato bem mais harmônico. Para fazer o cabelo, eu gosto de usar o lápis mais escuro, né? Como o cabelo dela é escuro, eu gosto de pegar, eu vou pegar primeiro um 4B, né? Bem apontado também. E com a ponta do lápis deitada, eu vou preenchendo, né? Essa área maior. Depois eu vou refinar isso. Mas antes, a minha preocupação é preencher toda essa área. Essa é uma dica que eu dou para quando a gente quer pintar um cabelo cacheado, né? Desenhar fio a fio o cabelo cacheado um pouco mais trabalhoso do que você desenhar um cabelo liso, como a gente vai ver no estudo da outra referência. Então, eu gosto de preencher primeiro toda essa área e depois eu vou desenhando alguns fios. Eu vou aproveitar, né, que eu tô preenchendo grandes áreas, vou preencher já essa roupa dela, que é toda escura. E depois que eu pinto assim com a ponta virada para baixo, eu escureço depois com a ponta um pouco mais para cima mesmo. Essa primeira base é para facilitar mesmo a pintura desse cabelo num todo. Depois nós vamos construir esses fios aqui com um lápis um pouco mais fino. Aqui, perto da raiz, né, do cabelo, que vem vindo para a testa, eu coloco um pouco menos de pressão, porque são onde os fios são mais finos. Mas eu crio essa base com essa sombra para depois acrescentar e não ficar uma coisa muito marcada. Agora aqui, para fazer a blusa, eu vou pegar um lápis 6B, né, porque aqui a gente tem uma roupa preta mesmo, e vou pintar com a ponta para cima mesmo, para ele ficar ainda mais escuro.
Agora, como a gente preencheu uma grande área com um grafite, né, mais escuro, e esses grafites mais escuros eles soltam mais fácil, né, e mancham o desenho, para a gente terminar esse desenho a gente vai usar uma folha, né, o auxílio de uma folha, para que o nosso desenho não manche. Qualquer outro tipo de papel é realmente para proteger. Então a gente vai colocar o papel sobre essa área para quando a gente encostar a mão, né, aqui, a gente ter um apoio em que a gente não vai manchar o nosso desenho. Então isso é muito importante. Agora a gente vai construir esses fios, né, do cabelo que estão aqui perto da raiz do cabelo, esses que estão para fora, com um lápis um pouco mais claro. Então eu vou pegar o 3B e vou deixar ele bem apontado para a gente puxar esses fios. Então aqui a gente vai criar, né, colocando sempre a folha aqui em cima para a gente não manchar nosso desenho. A gente vai criar aqui o baby hair dela, né, o cabelo aqui de nascença. Que são esses pequenos fios que ficam perto da testa. Como eu estou desenhando uma área um pouco mais focada, eu seguro sim aqui perto, próximo à ponta do lápis, né? Isso vai me dar mais firmeza e precisão na hora de desenhar. E posso ir puxando uns fios também, que já façam a união entre esses fios menores e os fios ali do restante do cabelo. A gente puxa na direção em que está indo o cabelo dela ali, sempre observando bastante. Então a gente vai acrescentando esses fios com bastante delicadeza. E vem trazendo a folha aqui, né? Trazendo, e a gente pode desenhar esses fios já de fora aqui também. Isso aqui vai dar um pouco mais de personalidade ao desenho. Você pode ir escurecendo a área do centro, se você quiser, com uma ponta um pouco mais em pé. Com um lápis um pouco mais claro, como o H, por exemplo, a gente pode puxar ainda mais fios depois, que são como se fossem esses fios que ficam mais longe assim. Sempre mantendo a nossa folha aqui, protegendo a área que já está pintada para a gente não manchar. Então, com o lápis 4B, né, bem apontado novamente, a gente pode ir reforçando algumas áreas escuras do desenho, como as sobrancelhas. A gente vai construindo um pouco mais de profundidade, sempre do mais claro para o mais escuro, para que fique uma mistura muito mais assim, gradual mesmo. Isso traz mais profundidade para o desenho.
A gente pode escurecer aqui a área dos cílios. Vocês podem também desenhar os cílios. E aqui a gente escurece o meio, deixando sempre uma área entre aqui a ponta e a pupila um pouco mais claro. Isso vai dar a impressão da transparência do nosso olho, né? O nosso olho ele tem um aspecto um pouco de vidro e essa claridade que a gente deixa entre essa ponta aqui do círculo e o meio dele é o que vai dar essa impressão. A gente pode também escurecer aqui as narinas. E essa parte aqui das laterais da boca, onde sempre é mais escuro. E também a sombra aqui debaixo do lábio. Eu vou reforçar um pouco mais aqui a pálpebra também. Com esfuminha eu vou suavizar um pouco essas linhas dos cílios de baixo e essas linhas da pálpebra. Ainda com 4B ou 3B, eu vou escurecer aqui algumas áreas da orelha para dar também um pouco da profundidade, dessa forma. Sempre, como eu disse, observando a referência. Então, eu vou espalhar esse grafite com o esfuminho, lembrando sempre daquele exercício nas esferas, para que isso tenha uma forma orgânica e não uma forma quadrada. E eu vou só com um pouquinho da parte suja aqui do esfuminho, arredondar um pouquinho aqui essa ponta do nariz, também dá um charme e um pouco mais de profundidade. E basicamente é assim que se constrói um retrato. A gente pode acrescentar, né, muitos outros detalhes, mas isso vai do estilo de cada artista. Aqui eu vou acrescentar apenas mais um detalhe. Vou acrescentar só um pouco mais de escuro aqui, né, um pouco mais de sombra. E vou assinar. Esse é o primeiro retrato do curso.